Saudações, prezados! Vamos dar continuidade à nossa disciplina de eletrotécnica e vamos falar hoje sobre resistência elétrica. Vamos definir o que é resistência elétrica e vamos ver qual é a melhor forma de utilizar um voltímetro e um amperímetro corretamente no circuito. A gente já está no capítulo 3 do nosso livro-texto, pessoal, tá? Que vai falar então sobre resistência elétrica. Não se esqueçam de sempre consultar o livro-texto, tá? Esse livro aqui é muito importante. As aulas que eu estou postando, elas são aulas teóricas que dão um conteúdo superficial, é um resumo desses capítulos. É indispensável que vocês consultem o livro, tá? Como eu falei para vocês, corram atrás dos alunos que já fizeram a disciplina, eles têm esse e-book, senão vocês podem adquirir o e-book também na internet, tá? Mas é indispensável que vocês utilizem o livro-texto, tá? A gente não consegue aqui mastigar todo o conteúdo que tem nos capítulos, tá? Então a gente vai aqui fazer um resumão, eu estou explicando o conteúdo para vocês, mas é muito importante que vocês sigam o livro-texto, tá? Nada substitui o livro-texto. Lembra, pessoal, que no primeiro vídeo a gente falou sobre os condutores e existiam então os bons condutores e os maus condutores? Os bons condutores são justamente utilizados para transportar o elétron de um ponto a outro do circuito. E os maus condutores são os condutores que oferecem resistência à passagem de elétrons, tá? Então, a resistência elétrica nada mais é do que um elemento imposto no circuito que oferece oposição à passagem dos elétrons em um determinado ponto, tá? A medida dessa resistência é dada na unidade de ohms, tá? Então, ela usa a letra grega ômega como símbolo, tá? E o símbolo no circuito é justamente essa serra, sabe? Esse dente serrilhado aqui é o símbolo de resistência à passagem da corrente elétrica. É como se ele tivesse vindo aqui, ó, no sentido contínuo do condutor e, de repente, ele tem aqui essas mudanças de direção, forçando, então, a uma oposição, a uma dificuldade à passagem da corrente elétrica nesse sentido, tá? A resistência elétrica depende do material que é feito essa resistência, depende do comprimento desse elemento, tá? Então, quanto mais material com mau condutor, né? Ou seja, maior o comprimento desse material mau condutor, maior vai ser a resistência elétrica. Quanto maior a área de corte transversal, ou seja, quanto mais grosso for essa resistência, também influencia na dimensão dessa resistência, né? E também da temperatura que o material é imposto, tá? Então, a resistência ela varia sim com a temperatura ambiente, tá? Então, essa medida normalmente ela é feita na temperatura ambiente. Se a gente pega um resistor e ele tem, por exemplo, uma resistência de 10 ohms, essa medida ela foi feita a partir de uma determinada temperatura ambiente, tá? Que é fornecido, então, no catálogo desse material. Portanto, pessoal, a resistência elétrica ela depende do material que é composto o elemento, do comprimento desse elemento, da área transversal desse elemento, de quão grosso ele é, e da temperatura que foi feita a medida. Tá joia? Os tipos que a gente tem de resistores, eles podem ser aqui, por exemplo, de filme carbono, que é esse primeiro aqui desse gráfico, pode ser de filme metal e pode ser de filme de óxido metal, tá? Isso vai influenciar, por exemplo, na potência, tá? Os filmes de carbono normalmente são resistores menos potentes, tá? E os filmes, por exemplo, de óxido metal, eles já são resistores de uma potência maior. Mas tanto faz o material que ele é feito, a ideia é basicamente a mesma, tá? Olha aqui esse gráfico aqui do lado esquerdo. Então aqui é um material resistor que ele é colocado então em um condutor. Então tem esses dois terminais aqui que são conectados a um circuito qualquer, onde a gente quer então limitar a corrente elétrica pela imposição desse material resistor, tá? Então é como se os elétrons estivessem percorrendo esse condutor. Ao se deparar com esse resistor, então, ele sofre uma interferência, uma oposição à passagem dessa corrente elétrica, né? Que vai depender, então, do material que é feito isso aqui e da quantidade de material que é colocada nesse resistor, tá bom?
A ideia de todos os resistores é a mesma, é algo desse tipo aqui, só muda realmente o material e a quantidade. Aqui a gente tem então uma figura em corte, mostrando o resistor, e aqui a aparência deles, né, em cores, né? Então a gente tem esse esquema de cores aqui que é gravado na área externa dos resistores, fazendo então com que haja uma leitura por forma de cores de quão grande é essa resistência. Então a magnitude da resistência, ela pode ser lida através de um esquema de cores. Então tem uma tabelinha que pela sequência de cores a gente consegue ver qual que é a resistência que esse material opõe à passagem da corrente elétrica em um circuito. Tá? O tamanho desses resistores aqui, como vocês podem ver, influencia também na resistência. Está vendo que o menor ele é de 1/4 de watt e o maior ele é de 5 watts. Né? Então, quanto mais material a gente tem, maior é a potência desse resistor em um circuito. Tá bom? E nesse slide aqui, pessoal, a gente tem aqui dois tipos de resistores. Tem esse de filme espesso, do lado esquerdo, e tem esse de resistor esmaltado. O de filme espesso, ele é basicamente esse filme aqui, que é um material resistivo, que ele é depositado em cima dessa chapa metálica. Essa chapa metálica ela tem a função de dissipar o calor gerado por esse resistor. Todo resistor, quando tem uma corrente elétrica circulando por ele, ele gera calor. Tá? Então ele perde calor para o ambiente. Essa chapa metálica aqui, ela vem então a facilitar essa troca de calor com o ambiente, fazendo então com que esse elemento resistivo não queime. Tá? Esse elemento aqui ele é de 35 watts. Então se a gente colocar aqui uma potência maior que 35 watts, provavelmente ele vai chegar numa temperatura que vai fazer então com que esse elemento aqui queime. Tá? Então a gente tem que respeitar as características de cada resistor. Esse outro resistor aqui, ele é um resistor que é montado em torno de um tubo, de um cilindro, que é aqui de material cerâmico, por exemplo. Então aqui a gente tem um filamento, que é justamente o material resistor, ele é enrolado nesse cilindro até chegar nesse outro terminal que é conectado no circuito. Então, esse elemento resistivo aqui, ele é conectado no circuito através desses dois terminais. E a resistência dele é maior quanto maior for o comprimento desse fio resistor que é enrolado aqui nesse cilindro, tá bom? A gente tem aqui, nesse outro slide aqui, outros tipos de encapsulamento de resistores, tá? Mas basicamente são as mesmas coisas. Eles dependem do material que é composto e dependem da quantidade de material que é depositado ali. Aqui a gente tem aqui um resistor que ele é revestido, né, numa cápsula de alumínio, né, montado num chassi de alumínio, né, para facilitar uma dissipação térmica, né, para resfriar esse elemento resistor, e ele tem já uma potência de 25 watts. Então é uma potência muito alta para um resistor. Tá? Tem esses outros resistores aqui, olha, esse aqui ele é esmaltado com um revestimento de silicone, e esse aqui é um resistor de precisão. Tá? Mas todos eles dependem da mesma forma do material que é composto e da quantidade de material que é colocado ali. A ideia é sempre a mesma. A gente tem aqui um outro tipo de resistor, esse aqui é chamado de resistor de pente. Como vocês podem ver aqui, ele é esse material resistor que é depositado então nessa chapa e tem aqui vários terminais conectados então a essa chapa. Se a gente conectar então, usar as duas primeiras pernas, por exemplo, desse pente, a gente vai ter aqui uma resistência equivalente de 1 kΩ. Se a gente pegar a primeira perna e não mais a segunda e já ir direto para a terceira, a gente vai ter a soma dessas duas resistências no circuito. Então é como se eu estivesse acrescentando mais 1 kΩ. Né? Então esses dois terminais aqui eu teria um resistor de 2 kΩ. Certo? E assim por diante, até fechar o pente. Então eu posso pegar aqui a quantidade de terminal que eu quiser para aumentar então a resistência no circuito ou diminuir conforme a minha necessidade, certo? Esses aqui já são resistores de filme, que são encapsulados na forma de chip. Esses aqui eles são muito pequenininhos, tá? Olha só, isso aqui é a cabeça de um lápis, só para você ter uma ideia. E olha a infinidade de pastilhas desse aqui que está aqui sobrepostas, tá? Isso aqui são centenas
desse tipo de resistores? Eles são utilizados para fazer microcircuitos, tá? Que são os circuitos, por exemplo, de celulares, que são circuitos de equipamentos eletrônicos já bastante sofisticados, tá? Eles são muito pequenos. A ideia de um resistor, pessoal, nada mais é do que oferecer resistência à passagem da corrente elétrica, como nós dissemos no início, tá? Se a gente utilizar, então, um resistor que varia a oposição à passagem da corrente elétrica, a gente tem um resistor que é variável, tá? Esse resistor variável, ele é interessante no circuito, porque a gente pode ir mudando a resistência oposta à corrente elétrica em tempo real, sabe? Esse tipo de resistor, ele recebe o nome de potenciômetro. Por quê? Porque conforme eu vario a resistência nesse resistor, eu também vario a intensidade da corrente elétrica que circula entre os terminais. Com isso, eu vario, então, a potência dissipada nesse circuito. Então, esse resistor variável ele me permite regular, no final das contas, a potência que é aplicada nesse circuito elétrico. Esse potenciômetro ele é muito utilizado, por exemplo, naqueles rádios, onde a gente muda o volume, sabe aquele botão redondo de aumentar ou diminuir o volume do rádio? Ele nada mais é do que um resistor variável, tá? Esse resistor, ele, quando é colocado no ponto mínimo, ou seja, quando ele oferece a menor passagem de corrente, a menor oposição à passagem da corrente elétrica, ou seja, quando a corrente elétrica aqui está no máximo, então eu tenho uma maior amplificação do som, certo? Então vai me permitir com que lá no alto-falante eu tenha um volume muito mais alto, tá? Porque eu estou permitindo com que a corrente elétrica aqui esteja no máximo. Da forma oposta, se eu colocar aqui esse resistor no máximo dele, ou seja, a maior oposição que ele pode colocar à passagem da corrente elétrica, então eu vou ter aqui entre esses dois terminais a corrente elétrica mínima circulando. Se eu tenho uma corrente elétrica baixa circulando no circuito, então a amplificação do som ela vai ser também baixa. Então eu tenho o volume mínimo lá no alto-falante, certo? Então é dessa forma que um resistor variável controla, por exemplo, a potência de um circuito elétrico, tá? Manipulando a corrente elétrica, limitando a corrente elétrica que circula em um determinado circuito, justamente escalonando esse ponto aqui dentro do resistor, certo? Essa aqui é a cara de um potenciômetro, tá? Então isso aqui é o que está por trás daquele botão que eu falei para vocês, aquele botão de volume, certo? Então conforme a gente ajusta ele para a direita ou para a esquerda, eu vario a resistência entre esses terminais aqui, tá? Se eu for colocar aqui, ó, o primeiro terminal e o último terminal, seria então o comprimento total que eu tenho lá das minhas resistências, certo? Como eu mostrei no slide anterior, é como se eu tivesse isso, o resistor, certo? E aqui o outro terminal. Então, esse primeiro terminal aqui, que ele está chamando de C, seria esse terminal C. Esse outro terminal aqui, que ele está chamando de A, seria aqui, então, o terminal A, tá? Esse outro terminal aqui, que é o B, ele seria, então, o terminal variável aqui, B, certo? Então, a resistência entre o ponto C e o ponto A, ela é fixa, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma resistência fixa. Eu vou falar aqui da ordem, por exemplo, de 1 kΩ, tá? Então, eu tenho aqui 1 kΩ. Se eu tiver, então, esse terminal aqui exatamente no meio, eu vou ter exatamente metade dessa escala. Então, se ele estiver no meio, é como se eu tivesse aqui, entre os terminais B e A, exatamente 0,5, certo? Metade de 1 kg, 0,5 kΩ, certo? Conforme eu vou aumentando aqui, por exemplo, eu chego em 70% da escala, entre B e A, eu vou ter o quê? Eu teria justamente 70% de 1 kΩ, certo? Entre B e A, na verdade, eu teria só o complementar de 1 kΩ, né? Então, se aqui é 70%, então aqui seria o quê? 30%, certo? Então aqui seria 0,3 kΩ. Entenderam?
Então, dessa forma, se eu utilizar o terminal B e o terminal A num circuito, eu consigo ir variando esse valor de B para então limitando ou liberando a corrente elétrica entre esses dois pontos. A resistência entre os terminais C e A, elas não podem ser mudadas, porque elas não estão conectadas a esse terminal variável, tá? Então, necessariamente, se eu quiser variar a resistência, eu tenho que utilizar o terminal B. Tanto faz se eu utilizar o terminal B e A ou B e C, mas o terminal B, ele necessariamente tem que ser utilizado para que eu possa, então, excursionar a resistência e variar a magnitude da resistência em um determinado circuito. Entenderam essa ideia? Se eu quiser, então, medir a resistência, eu vou utilizar um equipamento que ele recebe o nome de ohmímetro, tá? Que ele justamente mede a resistência elétrica. Olha lá o ômega ali no equipamento, tá vendo? Então, o ohmímetro ele mede a resistência elétrica entre dois pontos. Então, se eu medir aqui, por exemplo, eu pegar esse elemento e medir entre os terminais A e C, lembra que eu falei para vocês? Ó, A e C são terminais fixos. Então, a resistência entre esses dois terminais ela é fixa. Ela está fixa aqui em 1 mega, certo? Então, eu tenho aqui 1 megaohm entre os terminais A e C. Se eu utilizar aqui o terminal B e eu utilizar dois ohmímetros para medir a resistência entre C e B e depois entre B e A, a soma desses dois tem que dar o valor total, concorda? Porque se eu estou pegando as partes, a soma das partes tem que dar o valor total. Então, conforme eu excursiono B e mudo o valor dessa resistência aqui, né, das parcelas da resistência, eu vou então tendo os valores complementares entre esses dois equipamentos. Aqui no caso, a gente pode ver que ele está em 75%, né, da excursão, e então aqui eu vou ter 0,75 megaohms nesse primeiro aparelho e 0,25 mega nesse segundo. A soma dos dois dá o total, que é de 1 mega, certo? Aqui eu tenho outros tipos de potenciômetro. Tem esses aqui que são chamados de trimpotes, que eles são bem pequenininhos e eu posso ajustar aqui, por exemplo, com a ponta de uma chave Phillips, tá? Então eu encaixo a chave aqui e vou rodando esse disco. Com isso eu mudo então a resistência variável nos terminais. Aqui tem 3 terminais, um aqui, outro aqui e outro aqui embaixo, tá? Desse elemento aqui. Tem esses outros aqui que são aqueles potenciômetros parecidos com aquele dial, né, com aquele botão redondo lá do rádio, igual eu falei para vocês, com uma haste bem longa, com a haste curtinha, multivoltas, igual esse aqui, que tem vários disquinhos aqui ao longo desse dispositivo. Tem esse outro aqui que ele é linear, tá? Então, esse terminal aqui, ele excursiona exatamente como nessa figurinha aqui. Tá vendo? Então, aqui eu conecto aqui, por exemplo, esse terminal e esse aqui. Ou então esse terminal e esse aqui. E conforme eu vario aqui esse terminal do meio, eu vario então a quantidade de material entre os dois terminais. Variando a quantidade de material, lembra que eu falei para vocês no início dessa apresentação? Eu vario então a resistência. Quanto mais material, maior a resistência entre os dois pontos. Então, se eu levar esse cursor para cá, eu vou ter uma resistência maior entre esse ponto aqui e o do meio. Se eu levar esse cursor para cá, então eu vou ter uma resistência menor entre esses dois pontos. É assim que funcionam os resistores variáveis. Bom, os ohmímetros, pessoal, para eu medir a resistência entre dois pontos, então necessariamente eu tenho que colocar o elemento resistivo, né, entre os dois terminais que eu estou medindo. Se eu medir dessa forma como está na figura de baixo, eu não vou medir diferença de resistência alguma, porque o material condutor ele oferece uma resistência insignificante, porque a condutividade dele é alta, né? Então, a resistência entre esses dois pontos aqui vai ser nula, vai ser zero. Então, necessariamente, para utilizar da forma correta um ohmímetro, eu tenho que colocar o elemento resistivo aqui entre os dois terminais.
Tá ok? Essa é a forma correta. Bom, pessoal, eu deixei aqui alguns exercícios para vocês, tá? Esses exercícios eles foram retirados do nosso livro-texto. Eles levam em consideração o conteúdo que eu postei para vocês no vídeo anterior e nesse aqui. Então, eu espero que vocês já tenham base suficiente para fazer esses exercícios. Lembrando vocês que não se esqueçam de consultar o livro-texto, tá? Podem aí ficar à vontade, assistir esse vídeo quanto quiser, mas é interessante que vocês acompanhem também o conteúdo no nosso livro, tá joia? E aí a gente vai tirando dúvida conforme elas forem aparecendo, tá bom? Vocês podem utilizar o chat aqui, podem utilizar o portal didático e eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um abraço, até mais.